Bom dia a todos. Vamos começar, então, mais uma sessão da sexta-feira da GEP da Faculdade de Medicina. Agradeço a participação dos presentes. E hoje a gente vai começar a sessão, vai ter uma sessão, né, do módulo que o professor Antônio Alberto coordena, mas é importante anunciar que esse vai ser o, digamos assim, a primeira apresentação, ou já pensando no que virá a partir do próximo mês, que vai ser a incorporação nesses dias que compõem a segunda sexta-feira dos meses, que é a sessão coordenada pelo professor Antônio Alberto, que vai ser a sessão anatomoclínica do hospital. Então, vai haver, de fato, um movimento mais intenso em relação à participação de enfermarias, residentes, estudantes, né, áreas da clínica, área da patologia. Então, isso vai ser um momento de aprendizado muito grande e recuperar o que já houve aqui, de fato, no hospital, na Faculdade de Medicina, em relação a esse tipo de atividade. E hoje, então, a gente vai ter a participação de dois professores da Faculdade de Medicina, o professor Antônio Alberto Lopes, que é professor titular e livre-docente de Medicina e Nefrologia da Faculdade de Medicina da Bahia, UFBA, todos nós conhecemos, e coordena esse módulo da seção da GEP. E o professor, com muito prazer, professor Washington Luiz Conrado dos Santos, que é patologista, professor da Faculdade de Medicina da UFBA e pesquisador da Fiocruz. E, nesse contexto, ambos vão nos falar aqui sobre o papel das evidências anatomopatológicas no raciocínio clínico e tomada de decisões em medicina. Bom dia. Alô. Bom dia a todos, todas. A ideia e o plano é esse mesmo, pessoal, é a gente revitalizar esse hospital. Com aquelas sessões, professor Washington, professor Jorge Guedes, a Adriana mais jovem, mas conhece as sessões, as nossas sessões aqui do hospital. Então, é essa a ideia. E aqui a gente está pegando, por exemplo, aqui, essa sexta-feira, que você tem essa atividade da gerência de ensino. Então, uma atividade está ligada com a gerência de ensino, que tem muita ligação, certo? Né? E você tem a Faculdade de Medicina. Eu acho que ela tem esse caráter, assim, realmente, dessa integração, né? Das coisas que são o próprio hospital e da EBSER com a faculdade, né? Com coisas acadêmicas, né? E a gente acha que deve ser realmente dessa forma. Então, por que a gente realmente trabalhando no sentido dessa integração maior da patologia com a clínica também, né? E buscar outras interações dentro de um contexto pedagógico, em que os componentes curriculares, eles realmente se integrem e conversem mais. Sessões anatomoclínicas é um importante instrumento pedagógico para o aprimoramento do raciocínio diagnóstico e medicina. E foi para todos nós aqui que vivenciamos essa geração, onde essa sala, onde esse anfiteatro aqui era cheio de pessoas, né? O quanto nós aprendemos com as sessões anatomoclínicas, com o professor apresentando um caso, a gente acompanhando o raciocínio diagnóstico, depois com a imagem, depois a correlação com a anatomia patológica. Um aprendizado que a gente não pode ficar realmente do sonho do passado, né? Lembrando do passado. Vamos trazer isso para a realidade do presente. Ela envolve, portanto, análise de dados clínicos de um paciente por um clínico que não conhece o caso, seguido de perguntas, comentários dos participantes e apresentação dos dados da anatomia patológica por um patologista. Os dados da anatomia patológica podem ser de autópsia ou de biópsias, né? O professor, inclusive, depois falar o que é a patologia moderna, né? E que hoje ela incorpora muitas coisas, né? Como a própria imagem, como, né? E as como é que se chama? Autópsias, por exemplo, né? Pode falar, porque a gente vai ser exatamente como era. Minimamente vazio. Que foi uma coisa muito usada, inclusive agora, durante a pandemia da Covid, em que você tinha autópsias que não eram permitidas, né? E que elas foram mais usadas também, né? Você vê assim uma mudança, por exemplo, na patologia, agora, em relação, por exemplo, a 20, 30 anos atrás?
mudança na patologia como tal, eu acho que a patologia passou por uma mudança muito grande, porque eu, Jorge também, que éramos residentes daqui, que a patologia nessa época era muito explicativa. Ela era muito mais usada para você explicar o que aconteceu com o paciente. Tinha uma piada que eu achava infame, que era quando vocês chegam, já... Como é? Chega exato, pois é. Mas com o avanço nos processos de imagem, nos sistemas de coleta de amostras, praticamente todos os órgãos, hoje a gente tem acesso, aí aconteceu com a patologia uma mudança muito importante. Ela se tornou... você começou a trabalhar com amostras muito pequenas, você precisou estabelecer critérios mais rígidos de análise, e a patologia se integrou ao sistema de decisão médica de uma maneira muito mais efetiva. Então, hoje eu acho que nenhum nefrologista, estou vendo nefrologistas aqui, nenhum nefrologista entende tratar doença renal sem a patologia. Chega no momento que você precisa da resposta da patologia, e aí isso tem que ocorrer. A segunda coisa é que a gente tinha uma palavra final antigamente. A patologia deixou de ter essa palavra final. Porque se o nefrologista, por exemplo, ele vê um quadro de um paciente que tem uma síndrome nefrótica, nefrítica, e ele, num determinado momento, acabou a análise dele, ele tem que pedir a biópsia, pede a biópsia, e vem uma nefropatia com depósitos predominantes de C3, um fator do complemento. A pesquisa não parou aí. Agora, retornou ao clínico, e o clínico vai ter que ver geneticamente o que esse paciente tem. Então, eu fico muito contente de agora a gente ter inserido no sistema que ajuda melhor o paciente em termos de melhor decisão sobre... Ok, o professor Washington falou mais da nefrologia, porque é uma área onde realmente se dedica mais. Mas eu queria lhe ouvir, que você está mais na área de gastro, área de hepatologia, o quanto entra ela nas decisões... Olha, eu acho que hoje a gente tem uma realidade de decisão médica interdisciplinar que é inegável em várias áreas da medicina, né? Então, eu citaria aqui para vocês a oncologia. Então, hoje, nenhuma decisão oncológica é tomada sem uma discussão interdisciplinar que envolve a patologia, a clínica, a cirurgia, a radiologia. Na gastrologia, também nós temos inúmeras situações onde essa decisão ela só é possível quando a gente reúne todos esses profissionais, essas competências profissionais, vamos chamar assim, para discutir os casos. A cardiologia está um pouquinho à margem ainda, mas eu acredito que evolui também para chegar, né, pelo menos, né, vocês têm os hemodinamicistas que necessitam obrigatoriamente participar das discussões, o pessoal de cirurgia cardíaca que tomam muitas decisões. Então, a gente precisa incorporar essa prática interdisciplinar já na graduação. Não há como a gente deixar isso, né? Deixar essa discussão, né? Essa tomada de decisões clínicas, o raciocínio clínico para tomar decisões, resolução de problemas, para entrar numa área que você gosta e conhece bem e trouxe para cá, né? Se a gente não trouxer essa visão interdisciplinar. Então, como a gente pode trazer isso para a graduação e como isso pode ir mais além até e substituir aquilo que, de certa forma, continua sendo válido, mas que a gente tende a superar, que é a conferência médica, né? A conferência, exposição, aula expositiva sobre um tema. Porque aqui a aula expositiva vai acontecer, os aspectos teóricos conceituais necessariamente serão abordados, se for feito de uma forma didática, e a gente vai estar contextualizando isso em cima das situações clínicas que os estudantes e residentes vão estar vivenciando no seu dia a dia. Então, acho que é uma iniciativa que a gente precisa retomar, né? Fez parte da nossa formação. Eu dizia para os estudantes que esse anfiteatro é o coração do hospital, justamente porque aqui aconteceram tantas sessões, né, onde nós estávamos aqui e aprendíamos com os nossos professores. Não é à toa que esse anfiteatro se chama Gilberto Rebouças, né?
que era um grande professor, não era um grande professor de aula teórica, mas era um grande professor de visão prática, clínica, e que dava posições nas discussões. Então, eu entendo que esse modelo ele é um modelo ainda muito válido, precisa ser explorado, e sem sombra de dúvida, né, a ideia do trabalho com o cadáver, né, ela pode caminhar, né, tanto melhor se a gente puder trabalhar essa discussão interdisciplinar ainda no vivo. Obrigado. Nós tivemos recentemente na Academia de Medicina da Bahia, né, nós tivemos lá uma apresentação excelente, muito boa, e que inclusive o professor Washington foi um dos debatedores, o professor Paulo Saldiva, né, ele esteve aqui, da USP, e o professor Gil Feitosa, também um outro debatedor, e ele conversava da cardiologia. E que a cardiologia, por exemplo, evoluiu muito em termos realmente dos métodos de imagem, né? Então, esses métodos estavam muito juntos das decisões dos pacientes, né? Mas ele coloca uma das coisas ainda que, segundo ele, é ainda um grande desafio, que é o diagnóstico das miocardiopatias, né? Porque nós não temos, assim, a rigor, e não é comum a gente fazer biópsia, por exemplo, de coração, por exemplo. Não é verdade? Então, como é que você vê isso aqui? Ultimamente, houve... eu estou pegando no lugar... houve uma evolução muito grande, né? Assim como houve na neurologia, por exemplo, também. Ok? Então, você poderia comentar isso e... Aqui, pronto. Aprendi. Mais um aprendizado. Não, é isso mesmo. Assim, a imagem na cardiologia avançou muito e a anatomia lógica ela entra, inclusive, como critério, antes de imagem até, como critério diagnóstico na peça cirúrgica, né? Sim, por exemplo, tem 4 dias que saíram os novos critérios revisados para endocardite infecciosa. A gente acaba adotando há muitos anos os da DUC e eles foram revisados e um detalhamento sobre a questão da patologia. Então, na peça cirúrgica, isso corrobora com o diagnóstico definitivo, por exemplo, que às vezes a parte clínica ficou no diagnóstico provável, não isolou o germe, enfim. E nesta área de miocardiopatias, e aí falando das inflamatórias ou não inflamatórias, os poucos estudos que houve, e houve mais em épocas anteriores, não mudaram muito a conduta a posteriori. Então, assim, além do risco, era um procedimento, então é complicado, e hoje mesmo na hemodinâmica, a depender de onde você vá, você pode ter risco de lesionar estruturas e você tem que ter o stand-by cirúrgico. Então, tumores cardíacos, ainda bem, são coisas raras. Quando são os benignos, menos raros, a abordagem já é definida com a imagem. E a gente, a mercê do que a evolução clínica, a decisão terapêutica vai ter para pedir ou não uma intervenção num outro tipo de tumor. Por coincidência, eu estou com um paciente com um tumor intramiocárdico, que eu acompanho no ambulatório, e a ressonância sugeriu muito um diagnóstico de um tumor benigno, mas que cresce, mas que, se a gente vai para a literatura, de fato, tem uma restrição na abordagem apenas diagnóstica. A orientação é que a gente vá quando já tem uma decisão terapêutica a ser tomada, ou já definida. Mas, com certeza, eu acho que pode ser um campo para crescer aí, para ajudar a gente nos diagnósticos etiológicos e na definição terapêutica dos pacientes. É aquele mesmo caso que você discutiu comigo há meses atrás? Exatamente, já fechamos. Porque não é fácil, né, na estrutura que a gente tem. Conseguir que ela fizesse um PET scan, conseguir que fizesse uma ressonância modificada para ter captação tardia, que as outras 3 que ela tinha feito não tinham. Protocolo meio voltado para tumor e está mais com fibroma, a possibilidade dela. Biópsia pela ressonância, viu? Pelo aspecto lá do realce tardio e tal. Biópsia do miocárdio é algo muito complicado, corre muitas complicações? Não, depende da localização. Essa paciente, a massa intramiocárdica, ela é posterior, posterolateral e posterior, e implica num problema com a questão do músculo papilar.
e cordoalhas da válvula mitral. Então, o hemodinamicista também precisa ser treino para isso, e muitos não têm esse treino para essa abordagem. Então, talvez em centros de referência. Mas quando é mais anterior, não, eles fazem. Eventualmente, não é de prática que se faça em suspeita de miocardite, por exemplo, miocardite aguda, né? Especialmente se o paciente evolui mal clinicamente, até para confirmar, até porque em adultos você não tem muito tratamento específico para fazer, nem anti-inflamatório. Criança é um pouquinho diferente, né? Mas no adulto. Mas dependendo de onde você vá, ela não se torna difícil por hemodinâmica. Este caso é a localização da massa. Não, E você tem que ir profundo, porque ela entra miocárdica, né? Se não vai modificar a sua atitude terapêutica, Isso. talvez não tenha É sentido isso aí. fazer. Né? Aquelas situações realmente de dúvida, eu acho que realmente é ali que se impõe realmente. Eu vou pegar um outro jovem aqui, Tá. e vou perguntar para ele aqui qual foi a experiência. Ele disse que foi quando estudante ele assistiu sessão de óbito. Você acha que isso faz falta para o ensino? Muito tempo atrás, né? Eu não fui um dos maiores frequentadores, mas frequentei. Me lembro até de sempre o Jorge Guedes, como estudante, como residente, sempre comentando e participando ativamente. Então era um palco assim fascinante, né? Porque a gente observava os grandes mestres. Eu fiz o internato no Santa Isabel, no meu 6º ano. Foi com você. Então isso eu não vivenciei aqui, mas vim algumas vezes. E era muito importante isso, né? Porque era uma coisa assim de detetive, né? Que você identificava primeiro o caso clínico e a gente ficava na expectativa, né? Das outras etapas que se chegasse a um diagnóstico definitivo e se a clínica estava dialogando corretamente com a patologia. Então era uma coisa fascinante, não só de aprendizado, mas do processo de metodológico, né? De interagir e de revelar aos poucos, né, as possibilidades diagnósticas. Então, eu me lembro do professor Gilberto Rebouças, sempre ativo, né, armênio. O professor Ioni não me lembro muito. Ele vinha, mas não era tão frequente. Agora, Gilberto Rebouças, acho que não perdia nenhuma. Né? Então, é marcante. Então, o desafio é isso, a gente envolver o hospital, envolver a faculdade e garantir que esse espaço seja sagrado e obrigatório, que é um processo de construção, entende? Eu acho que a radiologia tem um papel importante, né? Porque eu acho que uma discussão dessa, mesmo uma discussão anatomoclínica, né? Eu acho que faz parte da clínica a imagem também e faz parte agora da patologia também. A patologia realmente está trabalhando muito com a questão realmente de imagem. Então, vou pegar uma Rosa aqui, uma das nossas excelentes professoras de radiologia. Como é que entraria, por exemplo, a radiologia nesse cenário de anatomoclínica? Eu diria como ela entrou. Eu fui pré-interna da nefrologia, mas as sessões clínicas e principalmente as sessões de óbito traziam um suspense muito grande, porque Dr. Caymmi, que era alguém, né, que muito presente nas sessões de óbito, tinha também um humor muito peculiar. Então, todo o raciocínio clínico era desenvolvido, mas o grande final era realmente com a patologia. E isso me influenciou pessoalmente, porque eu vi nos métodos de imagem a possibilidade de fazer o grande final em vivo. Então, essa era e tem sido o desafio, com a chegada dos métodos seccionais, né, porque antigamente era só a radiologia, ou, no máximo, uma radiologia contrastada. Mas com a chegada do ultrassom, da tomografia e da ressonância, e principalmente com os métodos ditos funcionais, que é o PET-CT, que permite realmente você fazer uma análise, como a Adriana falou,
da funcionalidade, por isso que para o coração é tão importante os métodos de imagem, porque a gente faz uma avaliação dinâmica. Então, não é uma coisa estática, como na maioria das vezes é a da patologia. A patologia avalia uma peça, um pedaço. A gente tem a chance de avaliar o órgão como um todo e, muitas vezes, em sua funcionalidade. Então, eu acho que os métodos de imagem trazem a possibilidade dessa junção do que é a morfologia, né, com o que é a funcionalidade e a interpretação deles. Então, achei ótimo você deixar por último. Eu queria saber, vocês, estudantes, né? Se vocês têm experiência de já ter visto sessões anatomoclínicas, mesmo que não tenham visto, qual a expectativa de vocês e como vocês gostariam que fosse uma sessão anatomoclínica para vocês? Quem gostaria de falar? O Vitor ali que foi residente, viu? Era aquela sessão de CG, né? E realizar patologias complementares também, ele aborda uma metodologia muito interessante de aprendizado, realmente eu aprendia muito. E lá também ele realizava uma espécie de batalhas das síndromes, que ele dividia os internos, chegar no diagnóstico. Né? No final do início do internato, aí ele dizia qual foi o grupo que chegou mais próximo. Eu acho uma metodologia bem interessante, essa parte. Eu, como Vitor, não pude acompanhar, infelizmente. O que eu tive de experiência foi na escrita do capítulo da História da Patologia, que é muito citada pelos professores Iguaracira, pelo professor Mitter. Então, assim, na construção do capítulo, na pesquisa, nas entrevistas com os patologistas, eu fiquei muito, muito assim, sabe, nossa, poxa, isso deveria existir ainda. Eu gostaria muito de participar dessas sessões, porque é um marco muito importante na história da nossa universidade. Eu acho que realmente deveria voltar, porque é de muito proveito para os alunos. Isso que só tem aqui na UFBA, não tem em outra faculdade de medicina aqui na Bahia. Então, eu acho muito importante, sim. Temos aqui o professor Valber aqui, superintendente aqui do hospital, o cirurgião altamente experiente, professor aqui nosso. E a gente está colocando, Valber, a importância realmente dessa integração da patologia com a clínica, né? Em termos do raciocínio diagnóstico. Você presenciou que era essa sessão anatomoclínica aqui no passado, né? E a gente está precisando reviver. Eu até chamei a atenção porque a gente está fazendo aqui nesse espaço, que é o espaço da gerência de ensino, né? Então, eu estou dizendo uma coisa interessante, porque a gente tem a gerência de ensino que está ligado com a EBSER, e a gente tem uma atividade acadêmica, quer dizer, é isso que a gente acha muito interessante, né? Que a gente tenha, trazendo, a EBSER nos traz recursos, nos traz coisas realmente assim, para fazer o hospital realmente ser mais dinâmico, ter mais capacidade de diagnóstico, mas é importante que a gente mantenha sempre esse ambiente acadêmico. Ela é fundamental, né? E aqui dentro do nosso hospital escola realmente é fundamental. Eu depois quero que você fale também o que é que você realmente vê da gente trazer a sessão anatomoclínica, mas agora estou conversando com o estudante agora, depois eu passo para você. O Silvio quer. Bom dia, gente. Professor Tony Alberto, eu gostaria, já que o senhor é um entusiasta das inteligências artificiais, desde a década de 80 que o senhor traz, né? E assim, esse resgate das sessões anatomoclínicas, eu não tive a oportunidade nem a experiência de acompanhá-las. Queria saber quando é que poderia, né, fazer uma interlocução das inteligências artificiais, desses bancos de imagens, né, e juntar talvez a radiologia para isso incrementar e talvez trazer um pouco de modernidade, né, nessas sessões. E se isso é viável e qual a viabilidade disso. Você pegou bem o que é que o Silvio está querendo? A inteligência artificial
com os métodos, né, hoje, né, cada vez mais avançados, como é que ele entraria nessa discussão na seção anátomo-clínica? Eu não sei dizer, não. Olhar um pouquinho para frente, né? Eu acho que tem potencial. Eu acho que tem potencial até por simulações, quer dizer, né, de geração, por exemplo, de imagens, né, com os avanços da inteligência artificial. A gente já tem, ainda nesse ponto, mesmo sem imagens, né, se for basicamente o texto, você vê um avanço que é realmente o ChatGPT, né? Em termos realmente de gerar, numa situação dessa, o que é que realmente você espera. Eu só tenho trabalhado com a versão 3 ainda, que é a versão gratuita que tem o ChatGPT, e realmente você tem, que ainda é texto, né? Mas com a geração de imagens, eu acho que realmente assim é um recurso assim fabuloso do ponto de vista, vai ser um recurso fabuloso do ponto de vista realmente né? Tem outro que pode responder ali, que é o outro entusiasta da inteligência artificial, que é o Jorge Guedes também, né? Mas eu acho que isso traz. Eu acho que esse digamos assim, é um viés muito presente em nossos dias. A inteligência artificial é uma ferramenta. E, como tal, ela precisa antes de uma inteligência que possa orientar a sua. É como um microscópio, né? Você primeiro precisa tirar o fragmento e saber exatamente de onde você vai tirar o fragmento para poder analisá-lo. Então, se você tira um fragmento de um lugar que não é adequado, você não tem a resposta. A amostra é não satisfatória. Então, ao meu ver, neste momento, utilizar a inteligência artificial para analisar as imagens seria mais ou menos como você fazer uma biópsia que não fosse dirigida. E, atualmente, o que a gente faz é usar os métodos de imagem para dirigir a biópsia. E isso aumentou muito a sensibilidade e a especificidade desse método. Quem tem uma boa experiência com isso é o professor Washington, né? Que tem, inclusive, projetos já, né, já de algum tempo. Então, essas ideias estão sendo realmente amadurecidas realmente por ele, né? É uma coisa complementar, por exemplo, você tem uma leitura de uma lâmina, por exemplo, né? E você ter um instrumento que pode dialogar com você em termos realmente do diagnóstico do que aquela lâmina é, né? Peraí. Tem que falar com... O professor Mittermeier, ele apresentou a gente em 2018 o Pato Scan, eu acho, que era... Não sei se era no projeto piloto, eu queria até... Fiquei curioso, já passaram 5 anos. Como? O Pato Spot? Ah, Spotting. Então eu me perdi na nomenclatura. E eu fiquei curioso porque eu tentei até pesquisar um pouco mais sobre, não vi algumas fontes. Aí acho que o professor Washington, se puder trazer alguma contribuição, seria interessante. O autor disso aí. que ele já é orientador já de teses com esse assunto também. Jorge? Bom, tem duas coisas que eu acho que a gente deveria considerar, né? Quando a gente fala, primeiro, de inteligência artificial, que inteligência enquanto ferramenta e enquanto capacidade de superação humana. Eu vi uma frase agora, num curso que eu estou fazendo de imagem em inteligência artificial, um curso online, onde o cara diz o seguinte, o homem não será mais inteligente do que a máquina, mas o homem com a máquina será mais inteligente do que outra máquina. Então, mostrando que essa ferramenta, ela realmente existe e pode ser empregada. Mas trazendo para a nossa realidade aqui, o que é que eu acho que a tecnologia pode acrescentar numa sessão dessa natureza? Nós vencemos as distâncias, não é? Vencemos as distâncias físicas e podemos hoje criar momentos de interação híbridos, presenciais e com a presença, por exemplo, a gente pode fazer uma sessão anátomo-clínica com a presença de um professor convidado que esteja nos Estados Unidos e que seja expert em biópsia de tuberculose, por exemplo, que possa acrescentar dados. Então, a gente não pode deixar de incorporar essas possibilidades. O outro lado também é verdadeiro, doutor Humberto. A gente sempre pensa na nossa interação com os países de primeiro mundo, em como a gente pode utilizar tecnologia de informação e essa tecnologia toda, né, para crescer. Mas vamos pensar o outro lado.
Vocês imaginam a possibilidade de nós termos estudantes de Angola participando remotamente de uma sessão dessa natureza? Né? Já existe essa experiência em Pernambuco, por exemplo, de criação de disciplinas onde estudantes locais interagem com estudantes de Angola, de Moçambique, da África lusofone, e nós temos um papel, né? Nós temos uma necessidade mesmo de interagir e de permitir o crescimento dessas outras regiões. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, que eu acho que o Ostro pode comentar mais do que eu, né, é o seguinte: em várias áreas da patologia e também da endoscopia e até da radiologia, há o reconhecimento de padrão pela máquina, pela inteligência artificial, pelo aprendizado de máquina, se torna superior à visão humana. Eu citaria, por exemplo, a experiência do câncer de cólon e a identificação de pólipos que teriam potencial de malignidade na colonoscopia filmada a partir da inteligência de máquina. Já se provou, né, que isso é superior à capacidade humana de detectar pólipos mais patológicos. E, por outro lado, também, eu imagino que o Ostro pode falar disso, o reconhecimento de padrões histológicos complexos, né, que eu acho que esse é o grande trunfo da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não cria, ela não tem a criatividade humana de pegar do zero, né, ou de reconhecer da realidade ainda, não estamos trabalhando com isso, ela não tem os sensores suficientes para pegar a realidade e trazer para um momento criativo, mas ela tem uma habilidade muito maior do que a nossa de reconhecer padrões e estabelecer algoritmos de definição a partir desses padrões. Dentro desse contexto, sem sombra de dúvida, né, a patologia vai crescer muito no momento que incorporar essas técnicas de reconhecimento de padrão que o Ostro está me dizendo que já utiliza de alguma forma. Então fala aí, Ostro, que eu não conheço e quero conhecer um pouquinho mais. Bem, o projeto que nós estamos desenvolvendo é o projeto Patspotter. Vocês podem entrar com o nome, tem uma página na internet, e nessa página tem os artigos que foram produzidos pelo grupo até então, e tem também algumas plataformas que vocês podem testar alguma das funções. Qual é o objetivo desse projeto? É criar algoritmos que possam identificar, classificar lesões e também fazer um trabalho que é muito tedioso para o patologista, que é o trabalho de classificação de acordo com os consensos das lesões, em termos de atividade, cronicidade. E nós fizemos alguns desenvolvimentos desde 2014. 2014 o projeto vem rodando, e aí nós temos alguns desenvolvimentos na área de algumas lesões renais, hipercelularidade, glomerulopatia membranosa, glomerulosclerose segmentar e focal, todos com uma performance grande, mas a gente precisa ainda fazer alguns aperfeiçoamentos, e por isso que a gente colocou em teste na internet, para quem quiser testar, para que a gente vá identificando problemas, para que a gente possa partir para uma parte clínica do teste desse sistema. A expectativa não é que ele vá substituir o patologista. O que ele vai fazer é o seguinte: hoje eu analiso a biópsia renal, às vezes eu levo entre meia e uma hora, vendo os critérios, contando glomérulos, acessando coisas desse tipo. E um sistema que consiga classificar lesões, me dizer onde ela está, dizer quantos glomérulos tem essa lesão, qual a extensão do glomérulo envolvida. Então, isso vai facilitar, vai diminuir o trabalho de uma maneira muito grande, e toda vez que eu tiver uma dúvida, perguntar esse sistema, ele me mostrar exatamente o que ele está chamando daquela lesão. Isso é importante. A gente está trabalhando agora também com os prontuários eletrônicos, e é uma coisa que eu estava comentando um dia desse com o professor, que nós tínhamos prontuários clínicos e tinha quase que repetições de acompanhamento, não é?
E às vezes a gente encontra, infelizmente, em alguns produtores eletrônicos, cortar e colar. Então, é pior ainda. Mas com a inteligência artificial, ela vai expandir a nossa capacidade de não olhar mais, por exemplo, o valor de uma transaminase, de uma creatinina, de uma enzima. A gente vai poder olhar isso de maneira longitudinal e aí traçar uma história melhor dos pacientes. Então, a gente tem algumas expectativas. Eu acho que vai ampliar uma capacidade do médico analisar melhor. E isso, às vezes, as pessoas ficam com medo assim, vai substituir a patologia. Foi a mesma expectativa que o pessoal teve quando surgiu o Watson, né? Tem um artigo publicado, a Medicina Sem Médico. E isso não aconteceu. Porque existe na concepção de doença, o contexto social em que você vive, que você influencia a sua concepção de doença, existe muita criatividade que, a não ser que a máquina venha talvez ganhar um corpo e uma percepção dessas mudanças, eu acho que é difícil acontecer, mas é um auxílio que a gente vai ter na análise de dados, na integração de dados. O que eu acredito que vai acontecer é que os limites entre especialidades, eles vão começar a borrar mais, vai ficar um pouquinho mais como... Agora nós estamos, felizmente, com a imagem lá no departamento de patologia. E isso é uma coisa boa, porque você vê uma peça e você vê a histologia da peça é uma coisa, mas se o paciente está vivo, você vê a imagem macroscópica e fica faltando só a histologia daquela coisa, você tem uma integração fantástica e os limites da patologia com a radiologia vão ter que desaparecer. Isso vai acontecer com as várias áreas da clínica. Genética, etc. Essa é a expectativa. Visitem a página do Patspotter e podem contribuir, integrar. A gente tem muito trabalho, tem trabalho correndo aqui no hospital, então é aberto aí para as várias áreas. Muito bem. Ainda nesse tema, uma pergunta, doutor Humberto. A gente está falando aqui de inteligência artificial e temos uma outra grande novidade, que são a Big Data e a mineração de dados, né? As técnicas de pesquisa a partir de mineração de dados e construção de padrões de doença, enfim. Você acha que essa tendência ela vai eliminar ou vai modificar radicalmente a pesquisa clínica, no sentido que eu tenho, por exemplo, dados populacionais, eu não vou precisar de amostragem, todos esses procedimentos estatísticos que a gente utiliza para garantir que aquela amostragem corresponda ao que está acontecendo na realidade na população. Na medida que a gente tem a possibilidade de compilar dados de toda essa população, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você que me surpreendeu recentemente. A história do uso de IBP e câncer de estômago, que sempre houve essa dúvida se podia, se não causava, se causava, não causava, e a gente usa mesmo e é absolutamente seguro, continuamos usando. Mas surge uma pesquisa inglesa, onde eles pegam toda a população e comparam as pessoas que usaram bloqueador H2, ranitidina, versus inibidor de bomba de próton. Encontraram uma significância estatística do risco de câncer muito pequena, mas existente em utilizadores de IBP. Você acha que essa tendência de Big Data ela pode suplantar os ensaios clínicos? Enfim, como é que isso vai impactar na nossa percepção científica, nas evidências científicas, sobretudo? Eu sei que o N passa a ser tudo. Eu olho como algo realmente assim, que realmente pode ser avanços, mas eu penso assim, primeiro na qualidade do dado. Eu acho que a qualidade do dado é uma coisa realmente muito importante. Certo? Você tem dados, mas a qualidade dos dados realmente é importante. E quando você adquire os dados, tá certo? Você pode simular ensaios clínicos, mas a gente está dizendo simular. Não é? Você não está... O indivíduo ele não é tratado de uma forma ou de outra forma, de uma forma aleatória, tá certo? Até porque tem uma questão ética em cima disso, né? Você olha uma série de características e tudo mais.
Os modelos, eles podem ter, você trabalhar, por exemplo, com os modelos, e a escolha dos próprios modelos está sendo feita pela inteligência artificial, em alguns aspectos, realmente, você pode ser superior à mente humana, isso aí. Né? Eu acho que essa possibilidade realmente existe, né? De você ter resultados dados por diferentes modelos e você testar o quanto realmente esse modelo que você está usando, ele está dentro das premissas, por exemplo. Né? Os dados correspondem às premissas de qual modelo. Então, você pode realmente trabalhar com a inteligência artificial de uma forma que a mente humana vai demorar mais tempo. Né? Eu digo para você o seguinte, o próprio ChatGPT, né, que está aí, eu disse a você que eu trabalho com a versão 3, que eu sou mais pobre, né? Você tem, né? Mas ele já ajuda bastante em termos realmente de modelagem estatística, tá certo? De coisas que iria demorar para você realmente, na hora que agora você tem que explicar a ele o que você quer. Quer dizer, a mente humana é extremamente importante, né? Se você não disser a ele realmente quais são as variáveis e que você tem as suas ideias de que uma variável pode ser confundidora ou não, mas pode ter interações, pode ser várias coisas, pode ter correlações, ele pode testar correlações. Mas quem vai dizer para ele que uma variável realmente existe uma teoria por cima que essa variável deve ser testada como confundidora? Então tem essas coisas que você tem que levar em consideração que não é uma coisa fácil você simular um ensaio clínico com um estudo observacional. Que o mesmo Big Data é observacional. Né? Então, eu acho que tem limitações, né? Embora você realmente tenha mais capacidade de testar realmente as premissas de modelos estatísticos, né? E usar aquele que realmente seja mais adequado. Significa que pode realmente uma evolução em torno disso? Eu acredito que sim. Mas eu acho que o ser humano ainda tem que estar dentro dessa análise, participando realmente disso aí também. Eu acho que, mas pode ser realmente um avanço. As predições inglesas feitas sobre Covid, né, sobre a dimensão de Covid, é um exemplo de como, né, isso aí foi longe. Então, vamos separar duas coisas. Vamos separar predição e você trabalhar com se isso aqui é causa de. Quer dizer, um modelo preditivo é um modelo que você não tem grandes efeito de confusão de alguma coisa lá. Quer dizer, o indivíduo que tem tais e tais características, ele tem uma maior probabilidade de adquirir aquilo. Né? Qual é o fator que está relacionado do ponto de vista causal aí é secundário. Tá bom? Quando você pensa em causalidade, aí realmente você caminha realmente para um contexto realmente diferente. Quando você está falando de predição, eu aí concordo com você. Né? O Big Data, para a capacidade de dizer, olha, com essas características, tem maior probabilidade de acontecer realmente aquilo. Se você pensa em interferir, em reduzir o efeito, já é outra coisa. Porque aí você entra realmente no contexto de causalidade. Aí mesmo o Big Data já vai ter, eu acho que, a sua limitação. Agora, eu gostaria de ouvir o professor, o nosso superintendente aqui, como é que ele vê todas essas coisas, a gente trazer essas interações de disciplinas, né? Daí a presença da EBSER, juntamente com a academia, trabalhando nisso aí, como é que a gente enche essa... Albert, você tem um papel importante de fazer com que realmente esse hospital traga várias coisas boas do passado e caminhe para frente também. Caminhe para frente, que a gente sabe que você já está fazendo muita coisa que eu acho que vai caminhar para frente, né? Mas, vamos lá, né? Bom dia. Eu não acho, você não deve achar, você deve ter certeza que vai para frente. Então, desculpa de chegar atrasado, Antônio. E quando eu entrei aqui, eu fiquei olhando o anfiteatro vazio. E realmente nos deixa arrasado com isso, principalmente para as pessoas da minha geração, né? Que estudou aqui, que eu ficava arrepiado quando entrava nesse anfiteatro. Era histórico. Sentava ali naquela cadeira, sempre, quando não tinha, eu procurava chegar mais cedo, os estudantes todos brigando por um lugar aqui dentro. A patologia, a clínica e a cirurgia. Por que você não falou da cirurgia? Você fala patologia e clínica, rapaz? Cirurgia. Depois você fala. Depois você fala.
Cirurgia é cirurgia, doutor Alberto. E é pesado aqui dentro. Funciona. Eu acho que, mas o mais importante de tudo isso é essa integração nós estamos fazendo. Nós estamos integrando a clínica e a cirurgia, a patologia, estamos procurando fazer o melhor que a gente possa fazer para que realmente o hospital possa funcionar. Agora, como trazer os estudantes para aqui? Então está faltando alguma coisa. Eu te falei isso antes de você se candidatar a diretor da faculdade. Eu disse, está faltando alguma coisa, porque a gente tem que descobrir o que é que está faltando para trazer o estudante aqui para dentro. Mude o horário, mude a sessão, mude qualquer coisa. Agora, tem que haver um método para que o estudante venha. Torne obrigatório isso aqui, né? Faça alguma coisa para que traga o estudante para aqui. Traga isso tudo que vocês discutiram aqui hoje. Eu já tinha assistido sua palestra lá na academia, e com o professor, que você trouxe o Paulo Saldiva. E que maravilha, né? Que maravilha trazer aquilo, que maravilha trazer aquilo para aqui. A gente pode trazer o professor para falar aí numa reunião híbrida, online, como quer que seja, né? Então, eu acho que está faltando alguém que se responsabilize. Viviane está à frente, está fazendo acontecer, está divulgando, está fazendo o melhor que pode, mas está faltando. Cadê o pessoal da multiprofissional? Cadê o pessoal de tudo aqui dentro? Então, não podemos continuar assim. Nós temos que realmente fazer alguma coisa para mudar. Eu estou fazendo alguma coisa para mudar no hospital. Então, desde até tentando comprar um robô. O que é que nós queremos? É que nossos estudantes daqui saiam daqui dizendo, eu vi tudo de mais moderno na medicina, na clínica, na cirurgia. Eu tinha professores lá capazes de mostrar isso, e eu só vi isso aonde? No Hospital das Clínicas, que é o nosso hospital de referência. Tem precedente para tudo na Bahia. Né? Mas é isso. A gente, nós temos que fazer acontecer. E temos que pensar nisso, Antônio. Você que está aí à frente de provável candidato a diretor da faculdade, tem que pensar nos moldes de trazer essa sessão de volta, trazer com que as aulas hoje são muito antigas ainda, vamos dizer assim. A gente tem que modernizar isso. O ensino, temos que modernizar esse ensino. De que forma a gente vai poder modernizar esse ensino? De que forma que o aluno quer aprender? Aí eu vejo as faculdades, as grandes faculdades, como a FTC, ricas, né, as faculdades ricas, que trazem bonecos, 3D, não sei quantos milhões, centro cirúrgico. E aí eu fico pensando, eu já fiz cursos lá, e já vejo gente de fora, de anatomia, eu fico pensando assim, esse vai ser o nosso ensino futuro? O estudante vai ver só aquilo, porque eu fico com medo quando eu vejo os estudantes hoje não sabem anatomia. Os estudantes hoje não sabem anatomia. Não digo que são todos, mas uma grande maioria. Viu? Não sabem anatomia. Então, quando você fica olhando para isso, você diz, meu Deus do céu, estão estudando um dos bonecos, o que é que estão ocorrendo? O que é que estão ocorrendo realmente com o estudo, com o ensino da medicina? E nós estamos à frente disso. Nós temos que fazer alguma coisa para isso. E aí você olha, os americanos fazem bonecos, ganham dinheiro, mas eles não param de investir na preservação do cadáver, de fazer pesquisa e investir nisso. Centro de anatomia. E é ali que está o modelo. Nós podemos utilizar os cadáveres, ainda podemos levar o estudante para aprender um pouco de anatomia, o clínico, o cirurgião, o patologista. Por que a patologia não faz autópsia aqui? Né?
O SVO podia ter vindo para aqui, não era, doutor Washington? Podia ter vindo para aqui, mas... eu acho que seria uma das coisas importantes aqui para dentro. Mas eu acho que a patologia, nós estamos agora, conseguimos 5 patologistas, não sei se vocês sabem, Washington. A EBSER conseguiu 5 patologistas, estão vindo aí, viu? E nós estamos preocupados com a reforma do serviço, o pessoal já está descendo para climatizar a patologia e estamos vendo para que funcione a residência da patologia, Jorge. A minha maior preocupação hoje é a residência da patologia. O que vai acontecer? É a única residência que nós estamos realmente com problemas. Então, mas isso tudo é do hospital, nós estamos falando de uma sessão aqui, e eu acho que o ponto-chave é isso. Trazer o aluno para aqui, incentivar para que ele venha com inteligência artificial, com robô, com tudo que a gente possa ter, a urologia, a vascular, está todo mundo se modernizando, com equipamentos de última geração, e eu acho que a gente tem tudo para fazer a coisa de melhor aqui dentro do hospital. Falta fazer. Então, vamos lá, não vou fazer propaganda não, que eu sei que tem muita coisa para a gente trabalhar junto. Ele até me disse que tenho um espírito cirurgião. Você falou aqui um dia desse, né? Que eu sou um cara cirúrgico, você falou, né? Cirúrgico. Ok. Eu também como elogio. Ok. Então, pessoal, a gente tinha programado fazer aula de uma forma, eu achei melhor fazer como fez. Sim. Esse hospital mantém uma seção anatomoclínica de nefrologia que nunca morreu. É mantida todo dia de quarta-feira, uma vez por mês. É anatomoclínica mesmo. E sempre que eu venho, está cheia, tem boas discussões. Então, acho que a gente tem isso. Existe uma demanda para isso em uma especialidade, deve existir em outras. Eu acho que a gente tem meios de revitalizar. Pois é. Incentivo tem, as pessoas fazem, a gente precisa fazer as pessoas todas estarem juntas em um determinado momento, é isso que a gente realmente está querendo. Então, pessoal, o que eu disse, terminei fazendo diferente do que a gente tinha programado, né? Então, tinha algumas coisas, não consigo passar, a gente chamando a atenção, vou terminar. Queria um anfiteatro ali, ficar mais cheio, não é? Eu queria até pegar uma foto do anfiteatro, até eu não consegui achar uma da minha época, né? Uma bem cheio. E a gente não consegue, mas a gente vai conseguir ali. Você está ali, Valber? Você está ali, né? Acho que sim, você está sempre presente aqui, pelo menos está aqui entre nós, importante. Mas em vários lugares ela continua viva, você está vendo aí. Aqui o pessoal da USP, entendeu? Inclusive tem lá no Amazonas, né? Tem pessoas lá, e eles fazem lá na anatomoclínica. Então está por aí, está em todas as escolas, várias escolas, e a nossa precisa realmente voltar a ter, né? Tem aqui da PUC de Campinas, né? E tem muitas coisas parecidas com o que a gente fazia com aquelas sessões que tem na anatomoclínica lá no New England Journal of Medicine, entendeu? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui, mas a gente ia discutir algumas coisas, tinha material também aqui de Washington para a gente mostrar. A gente achou melhor a gente fazer esse bate-papo aqui com vocês, fazer um chat GPT aqui com vocês, aqui, e trocar essas ideias e motivar para que a gente, a partir do próximo mês, a gente tenha a sessão anatomoclínica. Vamos ver aqui. Hein? Vamos começar por uma coisa mais realista, porque nós já temos esse espaço da sexta-feira, e se isso realmente a gente vê que isso vai funcionar na sexta-feira, bem, a gente pode pensar como era antes uma sessão, e a patologia ter condições também disso, né? De a gente pensar alguma coisa semanal, como era antes, mas a ideia é pelo menos ter uma vez no mês, para começar, né, Valber? Tem que ser assim para, né? Não querer uma coisa grande e não funcionar. Só lembrando que a sessão da JEP da faculdade ela é semanal, toda sexta-feira, 11 horas, né? E aí tem uns módulos pré-formatados, o professor Antônio Alberto
Tem a dele, que é do segunda a sexta-feira do mês, mas tem uma que vai mais para um tema tipo atualização, tem de grupos de pesquisa, então os líderes e de diferentes grupos interagindo apresentam, e tem uma que eu acho que envolve muito a questão dos docentes, dos alunos, de diferentes áreas e do hospital, que é aquela que seria de casos clínicos interessantes, difíceis, que gerem discussão. Então, a ideia que dá certo, mas não dá certo sempre, é que os coordenadores acadêmicos fizessem essas escolhas em diferentes áreas que perpassam aqui pelo hospital. Então, a gente já teve algumas boas sessões aqui, baseadas em caso clínico e trazendo, inclusive, interação de diferentes especialidades ou profissões, né? Então, semanalmente tem sessão da JEP e FMB, ok? Semanalmente, 11 horas. Isso aqui. E o Washington, o seu material tão bonito ali, esse caso é de quê? Esse foi um paciente que morreu de Covid, mas o interessante é que o caso dele foi um pouco atípico, é do Hospital Couto Maia. Ele começou a desenvolver transaminases muito altas, um quadro extremamente grave, e ele tinha infarto em vários órgãos. Tinha infarto no pulmão, tinha infarto no fígado, tinha infarto no baço, e tinha pequenos trombos, já naquela época que o tratamento da Covid tinha mudado e você já não tinha tanta trombose em vários órgãos. Então, aqui, vocês veem ali, essa área aqui é um fígado, isso aqui é uma via central, isso aqui é um pedaço de espaço-porta, e aqui uma área de infarto. Essas são células sem núcleo, não está aparecendo bem porque as cores estão um pouquinho modificadas aqui nessa projeção. Um trombo no interior de um vaso do baço, outro aqui também, e as células, muitas delas sem núcleos, mostrando que são células necróticas. O que é interessante é que esse paciente, ele tinha traço falcêmico, e ele mesmo não sabia. E quando você olha os vasos dele, você tem dois tipos de hemácia. Tem hemácias que ele tinha assim, que ele tomou transfusão, e tem hemácias que estão anguladas, e nota que tem uma textura diferente, como se fossem as linhas, que é a hemoglobina polimerizada. Ali. Isso aconteceu uma coisa interessante, né? Porque falcemia, juntamente com Covid, eu acho que realmente deve ser uma... Você tem alguma coisa assim de material que vocês... Esse caso nós publicamos, porque foi um alerta... E a gente, revisando a literatura, a gente viu que pacientes nos Estados Unidos, que eles têm informação de que tem traço falcêmico, não teve maior letalidade, mas teve mais eventos trombóticos nesses pacientes. Quando você compara letalidade, traço falcêmico, não teve diferença. Aqui esse paciente não sabia. Ele estava vindo de feira, ele parou o carro porque ele não conseguia mais dirigir. E aí eu acho que ele tinha começado esses eventos. Não, o seguinte, que a gente fala da sessão anatomoclínica, mas eu queria aproveitar o professor Valber está aqui como diretor do hospital e o professor Antônio Alberto como possível, e se contar com minha vontade, já decidido, diretor da Faculdade de Medicina, eu queria chamar a atenção para o que é que a sessão anatomoclínica não traz. Ela não traz a contextualização social dos pacientes e não traz a visão interprofissional. Então, a gente foi desafiado aí pela Gerência de Ensino e Pesquisa, professora Viviane, para criar também um outro modelo de sessão, que seria um modelo de discussão de gestão de cuidados, né, à semelhança daquilo que a gente faz na atenção básica à saúde, né? Vocês conhecem o que se chama o plano terapêutico singular, a clínica ampliada, pegando todos os profissionais de saúde e discutindo o andamento daqueles profissionais. Em algumas enfermarias daqui, a gente conseguiu manter a sessão, a visita interprofissional. Mas em outras enfermarias a gente não conseguiu, isso depende muito do perfil também, porque uma das coisas, professor Valber, é que a gente não tem hoje o conceito de unidade docente assistencial para cada uma dessas enfermarias. Então, se eu não tenho, se é profissional de enfermagem
ele não está fixo, ele está tendo que subir e descer 3 andares, cuidar de 3 enfermarias, profissional de fisioterapia, de fono, né? Fica difícil a gente organizar o cuidado sob um modo peculiar, que seria esse modelo, né, de plano terapêutico singular, que é transposto muito tranquilamente da atenção básica à saúde para o cuidado terciário. Se a gente conseguir fazer isso, pelo menos uma vez por mês, a gente ter uma sessão interprofissional, né? Você está vendo que isso é uma sessão do hospital e a gente não sei se tem residente multi aqui, que poderiam estar conosco, né? Então, se a gente trouxer um caso peculiar, né? Nós temos vários casos da enfermaria, que demoram de ter solução, porque tem problemas de personalidade, tem problemas sociais, tem questão mesmo de gestão de cuidados que não se resolve de alguma forma, né? E que esses outros profissionais, eles participam intensamente conosco, né? Eu acho que está na hora de a gente transformar um pouco a nossa faculdade, incorporando, saindo um pouco da visão médico-cêntrica e trazendo esses profissionais para a cena também, né? Não necessariamente numa sessão dessa ordem, que eu considero extremamente importante, relevante, mas criando um outro tipo de sessão onde a gente possa trabalhar multiprofissionalmente, né? Seria uma sugestão, né? Nós conseguimos fazer, Dimitri faz isso muito bem na 2D, na 2A a gente teve um período que fez, depois deixou de fazer, e vamos ver se a gente reconstrói também essa coisa das equipes multiprofissionais trabalhando juntos pedagogicamente também, né? Eu acho que quando a gente contextualiza, se perguntar por que é que o estudante não está aqui, né? Hoje a gente sabe que o aprendizado de adulto tem que ser contextualizado, tem que ser com aquilo que ele tem de imediato aplicabilidade, que faz parte da sua realidade, do seu dia a dia. Então, a sessão de, por exemplo, essas outras sessões todas que estão acontecendo, elas têm uma interconexão com a tomada de decisão real. Eu tenho certeza que a sessão anatomoclínica de nefrologia permite tomar decisão se o paciente vai pulsar, se não vai, o que é que vai fazer, né? Então, se a gente conseguir, em tempo real, né, trazer a discussão dos casos que estão hoje na enfermaria e mostrar para o estudante que essa discussão traz uma solução para o caso, que era um pouco o que acontecia na nossa época, a gente vai conseguir encher, porque a sessão de terça que você teve lá e viu, né, é uma sessão lotada. A sessão de clínica médica, ela é lotada, porque a gente está discutindo ali o caso que o interno viu, o residente viu, que ele tem, e o que sai dali tem uma aplicabilidade imediata para o que ele vai fazer logo em seguida na enfermaria. Vamos tentar fazer isso, eu acho que isso passa pela recuperação do serviço de patologia, passa, Washington, pela motivação dos professores de patologia, não só dos médicos técnicos de serviço, mas pela motivação dos professores de patologia a participarem, né, do processo de trabalho de patologia do hospital, que eu imagino que hoje está com dificuldades mesmo, é natural isso, que a gente tenha esse tipo de dificuldade. Se a gente conseguir recuperar, né, esses interesses e trazer as soluções em tempo hábil para a tomada de decisões, eu tenho certeza que a sessão lota. Agora, a gente fazer a sessão, por mais interessante, né, que seja, fazer a sessão desconectada daquilo que o estudante está vendo no dia a dia, né, até a pressão mesmo no dia a dia termina fazendo com que ele não venha, né? Fica sendo ainda que por mais contextualizado do ponto de vista clínico, fica ainda sendo teórica. Então, temos que garantir que a patologia tenha resolutividade dentro do hospital, como a radiologia tem. E se a gente conseguir fazer isso, eu tenho certeza que a gente vai começar a motivar mais e fazer essa outra sessão. São sugestões para vocês como gestor e como futuro gestor, que eu tenho certeza que será. Ok. Bom, obrigado. Você está vendo que tem pessoas motivadas, que querem realmente melhorar o hospital, tem um superintendente que realmente é parceiro, né? Tenho essa experiência com ele, de trabalhar um indivíduo que ouve e dá também sugestões para a gente, viu? Você sabe, se a gente tiver o hospital de emergência ligado, você é responsável. Porque foi realmente um indivíduo que chegou, motivou, cheguei para eles assim, olha, muito boa ideia,
vá da Secretaria do Estado, foi ou não foi? Converse com Paulo Barbosa, cheguei lá, conversei com Paulo Barbosa, secretária de saúde estava lá, né? Jorge Sola estava lá, você foi na Abicé, e a Abicé já visitou lá o prédio, né? Então a gente precisa desse camarada aqui, né? Importante aqui para a gente realmente ir para frente. Bom, será a última palavra sua, aí a gente fecha aqui e passa ali para... Rapidinho, eu quero pedir a vocês a importância do professor estar aqui dentro do hospital. Estimular, eu venho batalhando nisso, estimular o professor a voltar para o hospital. O professor saiu do hospital, Antônio. Saiu do hospital. Então a gente tem que trazê-lo de volta. De que forma nós vamos trazê-lo? Isso tudo é coisa do diretor da faculdade. Tem que fazer acontecer isso. Viu? Trazer o professor aqui para dentro, porque somente dessa forma a gente vai ter o hospital com a urgência e tudo. A última palavra é a sua. A última? Então nós vamos encerrar, né? Foi ótimo aqui o bate-papo, mas está na nossa hora. Então até a próxima, viu? Pronto. Obrigada.